palavra de Deus para a nossa vida nessa noite, como texto de referência para a nossa reflexão, se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 9 e verso de número 10. Paulo escrevendo à igreja dos Colossenses, no capítulo 1, verso de número 9 e verso de número 10, quando nos diz assim as Escrituras Sagradas: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Texto maravilhoso da palavra de Deus, com a qual Paulo introduz a sua fala neste primeiro capítulo, orando, intercedendo, rogando, sim, pelo crescimento, pelo desenvolvimento espiritual, pelo amadurecimento dos seus irmãos ali naquela igreja. Também há uma referência para nós aqui hoje, como igreja do Senhor, que também é o desejo do coração do apóstolo, e não só do apóstolo, mas de Deus, que também eu e você possamos crescer espiritualmente, nos amadurecermos cada dia mais, agradando e bendizendo o coração do nosso Deus. É por isso que no verso de número 10, ele diz, de maneira, esse crescimento sendo produzido, de maneira que, com a finalidade, para podermos viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, e assim frutificando em toda boa obra e crescendo dia após dia no conhecimento soberano e gracioso do nosso Deus. Veja bem, o tema do nosso estudo nesta noite é sendo aprovado no caminho da vida, na nossa relação com Deus. Para quê? É o desejo do apóstolo Paulo aqui, para que a gente possa andar diante do Senhor de modo digno e vivermos de maneira que agrada ao coração de Deus, ou aprovado pelo nosso Pai. Sim, requerido pelo nosso Pai, aprovado por Ele, para podermos frutificar assim na sua obra, crescendo dia a dia nessa relação espiritual que devemos ter com Ele. Querido e querida irmã, o desenvolvimento espiritual não é uma opção daqueles que se propõem a seguir Cristo. Temos a sagrada responsabilidade de amadurecer continuamente em nossa fé e nos tornarmos mais semelhante a Cristo. Essa é a finalidade do discípulo para com seu mestre. Cada dia parecer-se mais com Ele, crescendo no conhecimento, vindo através dele, para que cheguemos à estatura de Cristo, ou de varão perfeito, e alcancemos assim graça diante do Senhor, de nos tornarmos mais sintonizados com a vontade perfeita de Deus. E aí a gente precisa considerarmos como anda o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento com o Senhor. Estamos agradando realmente a Deus na nossa caminhada? Estamos sendo aprovados diariamente diante do nosso Deus? À luz daquilo que Ele requer de nós, à luz daquilo que a própria palavra, as Escrituras Sagradas, referenda para a nossa vida, precisamos considerar isso. Se realmente estamos sendo aprovados pelo nosso Pai Celestial ao longo da nossa vida, no estilo da nossa vida, que estamos vivendo na presença soberana dEle. É importante refletirmos sobre isso, irmãos, e considerarmos a respeito disso, para que não venhamos a caminhar sendo reprovado na nossa caminhada pelo nosso Pai Celestial, quando nós devemos sim buscarmos continuamente, estarmos vivendo debaixo dessa graça e ao mesmo tempo do agrado e da aprovação do nosso Deus,
certamente experimentaremos profundamente dessa conexão e dessa relação que devemos viver com Ele. À luz desse tema, eu quero considerar algumas coisas nesse texto, ou à luz desse texto, significante para o nosso crescimento, ao qual eu e você precisamos estarmos atentos, irmãos. E a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é que existem duas maneiras de aprendermos as lições da vida, na nossa trajetória, tanto na nossa vivência pessoal, como na nossa vivência espiritual, na nossa relação com Deus. Duas maneiras de aprendermos as lições próprias da vida, as quais nós devemos sim aprender e considerá-las. E a primeira dela é, aprendemos as lições da vida observando e atentando com respeito aos erros das outras pessoas, que podem servir de grande lição para a nossa vida. Isso a Bíblia é extraordinária, porque ela revela tanto os aspectos positivos dos servos e das servas de Deus, como também a Bíblia revela os aspectos negativos, as falhas, os erros dos grandes heróis da fé, das grandes heroínas da fé, mostrando assim que todos nós estamos num franco desenvolvimento e aprendizado na presença do Senhor, de que somos pecadores, falhos, frágeis, que precisamos dia após dia remodelarmos a nossa vida segundo a vontade soberana do Senhor. E logo a Bíblia deixa transparecer ou não oculta as falhas também de grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus, para que a gente aprenda com as falhas dos nossos irmãos ou das pessoas, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Deus, em sua infinita sabedoria, colocou a sua palavra, todas as dicas e ensinamentos, irmãos, para termos uma vida feliz e abundante. Mas precisamos aprender o que? Ajustar a nossa vida, sintonizar a nossa vida com a vontade graciosa de Deus. Ele nos ensina aspectos preciosos da vida humana, desde a criação, revelando os pontos fortes, os pontos fracos, os erros, deixando transparecer. Para quê? Para que eu, quando tenha o acesso à palavra de Deus, entenda e leia e aprenda que até nas falhas dos nossos irmãos, ou nas falhas das outras pessoas, podemos tirar grandes lições para não cometermos os mesmos erros e assim sermos reprovados na nossa caminhada. Então aprendemos com os erros dos outros, sim, com os erros dos heróis da fé, com as suas fragilidades, entendemos que também somos frágeis. E é por isso que a palavra de Deus nos orienta a aprendermos, a buscarmos o conhecimento, a discernirmos para não cometermos os erros do passado, mas sim nos aperfeiçoarmos para seguirmos adiante. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 1 e verso 9, depois o verso 10, nos diz assim, uma orientação do sábio Salomão, se referindo ao seu filho, dizendo: filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sua sabedoria lhe dará prazer. O que ele está dizendo, ou trazendo orientação da parte de Deus, também para o nosso coração como filhos, para a gente aprender, estar atento aos ensinos, à aprendizagem, para que a gente possa crescer, amadurecer, e assim, sermos aprovados na nossa caminhada da vida. Quando observamos as dicas e guardamos no nosso coração, aprendemos a lição. E não tem o porquê de enfrentarmos dificuldades nessas áreas que já foram passadas por elas, que irmãos caíram, erraram e se aperfeiçoaram, pois já saberemos como nos comportar diante dela. Por isso é importante a gente atentarmos, sim, irmãos,
para tudo aquilo que está acontecendo às nossas voltas, por exemplo, os exemplos que são nos dados, os exemplos bons, para que a gente aprenda, acrescenta na nossa vida, mas também aprendemos com os exemplos ruins, no sentido de não moldarmos as nossas vidas nos exemplos errados. Sim, nas falhas, nas fragilidades do homem. Pelo contrário, focar os nossos olhares naquilo que realmente vai nos projetar para a presença de Deus, numa vida aprovada por Ele, benquista por Ele. Assim nós devemos caminhar para que sejamos aprovados no Senhor, aprendendo com os erros dos outros, para não cometermos os mesmos erros. A palavra de Deus cita grandes heróis da fé, como o próprio Davi, que errou adulterando, cometendo alguns impasses que não foram da vontade de Deus e sofreu por conta disso. A Bíblia também nos fala de Moisés, que desobedeceu a Deus, quando deveria falar a rocha, ele bate na rocha. Que mostra um Deus detalhista, que quer que a sua palavra, a sua vontade, seja obedecida de maneira plena, na sua totalidade. Sabedores disso, que a Bíblia nos revela, como aprendemos com esses irmãos a não cometermos os mesmos erros, e assim, não sermos reprovados por Deus, mas sim crescermos nessa graça, nesse conhecimento, que era a oração de Paulo pelos irmãos da igreja de Colossos, e que é também a vontade de Deus e do apóstolo para toda a igreja do Senhor, que é eu, que é você, que somos nós, a igreja presbiteriana em Aracruz. Precisamos estar atentos a tudo aquilo que acontece à nossa volta e tirarmos ensinamentos preciosos. Mas há uma outra maneira também de aprendermos lições preciosas da vida, através das provas, através dos nossos próprios erros e os nossos acertos, irmãos. A vida é feita assim, dos nossos erros, dos nossos acertos, das provas que enfrentamos diariamente. Tudo isso nos leva ao amadurecimento, quando sabemos extrair lições preciosas dessas experiências. Aprendemos com os erros dos outros, porém, também aprendemos com os nossos próprios erros, com os nossos acertos. Porém, aprendermos com os nossos próprios erros é a maneira mais dolorosa, não é? Porque sofremos a consequência dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas, em não conformidade com a vontade de Deus, e é claro que atraímos para a nossa vida consequências dolorosas. Então é a maneira mais difícil, onde sentimos na pele o aprendizado, porque dói em nós, porque erramos, recebemos a consequência e temos que nos ajustar. E as provas muitas vezes podem ser duras, difíceis, mas elas têm uma finalidade, é para nos aperfeiçoar, é para nos fazer crescer, é para nos edificar, é para nos levar a um nível maior com Deus. É claro, irmãos, quando paramos para observarmos as lições que podemos aprender através desses erros e acertos e das provas que temos que enfrentar. Porque podemos passar pelas provas, podemos errar, sem jamais crescer. E esse é o grande problema na vida de muitas pessoas, que é uma outra questão que eu quero considerar. É que quando não aprendemos dessa dinâmica com os erros e com os acertos e nas provações, as coisas se repetem na nossa vida. Você já parou para pensar que tem pessoas que vivem saindo de um problema e entrando no mesmo problema, saindo de um problema, entrando no mesmo problema e vivem numa repetição contínua? Qual a razão disso? É porque ainda ele não aprendeu, ou porque ainda ela não aprendeu, é porque a pessoa ainda não cresceu, não conseguiu passar esse nível de amadurecimento. É como aquela criança que você ensina várias vezes que ela não pode mexer e brincar com um objeto cortante. E ela quer brincar com um objeto cortante, até que ela se corta, sente na pele. E alguns mais teimosos
continuam ainda na mesma brincadeira. E aí vai se repetindo as mesmas consequências. E não cresce, não sobem de nível. Aplicando isso à nossa vida espiritual, à nossa caminhada, é a mesma coisa. Tem questões que se repetem na nossa vida, porque ainda não moldamos a nossa vida, não tiramos lições preciosas daquilo e não ajustamos para que a gente possa vencer, amadurecer nesse ponto e caminhar e crescer nisso aí e avançarmos de níveis de amadurecimento com o Senhor. Por isso é necessário fazer uma avaliação, a fim de que nós possamos sair daquele círculo vicioso de repetição contínua da nossa vida, que parece que a nossa vida no caminho, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e parece que a vida é uma mesmice. Será que é porque eu não estou tirando lição de tudo aquilo que está acontecendo na minha vida? E aproveitando de tudo aquilo que eu aprendo, seja com situações, com provações, com erros, para que eu possa melhorar na minha qualidade de vida, para que eu saia desse ciclo vicioso e possa projetar a minha vida para algo maior e melhor, que é a vontade de Deus, para mim e para você. Então há momento da nossa vida que precisamos sim, conforme recomendação do apóstolo Paulo, examinarmos a nossa dinâmica de vida, para vermos o que precisamos acertar, aonde estamos acertando, aperfeiçoamos mais ainda, aonde estamos errando, nós abandonemos e nos ajustamos segundo a vontade de Deus, para que sejamos aprovados, para que a nossa vida possa caminhar de maneira fluida naquilo que estamos fazendo, tanto de maneira interna, como de maneira externa, irmãos. E quantas pessoas, dentro do nosso ciclo e fora deles, estão rodando realmente na vida em círculo, sem acertar o alvo. E talvez se perguntando, mas por quê? Talvez está faltando vencer aquela etapa que ainda não venceu, que ainda não aprendeu, mesmo diante de erros e acertos não ainda cresceu e amadureceu. E talvez por isso a vida não está progredindo como deveria progredir na presença do Senhor. Deus nos chama para viver vida e vida em abundância, mas parece que tem muitas vezes que isso está tão distante da vida de muita gente. Qual é a razão? Falha da palavra? Da parte de Deus? É óbvio que não, irmãos. A palavra é perfeita, assim como é perfeito o nosso Deus. A questão está em nós. Talvez precisamos rever algumas coisas, crescermos em outras e avançarmos, sendo aprovados e moldados por esse Deus precioso e gracioso que é o nosso Deus soberano. Por isso, é preciso avaliarmos diariamente, para ver se realmente estamos no centro da vontade de Deus e aprendendo com tudo aquilo que Ele tem nos ensinado, seja através das coisas boas, seja através das experiências ruins. Pois eu costumo dizer que até nas tragédias nos ensina coisas preciosas, até nas perdas da nossa vida, até os fracassos da nossa vida, nos ensina lições grandiosas, se soubermos aproveitar as lições para avançarmos. Caso contrário, as coisas se repetirão na nossa vida, até que passemos de nível e alcancemos realmente graça diante do Senhor, favor de Deus na nossa vida. Então olha só, a oração do apóstolo Paulo é para esse desenvolvimento dos irmãos ali daquela igreja. Também é o objetivo da nossa vida, irmãos, como servos do Senhor, nos aperfeiçoarmos, crescermos e amadurecermos. Mas também a gente pode perguntar, mas pastor, como vencer todas essas dinâmicas da vida, essas provações, essas circunstâncias da vida? É claro que eu e você precisamos de Deus nesse curso da vida. Primeiro, para termos discernimento e sabermos aprendermos com toda a situação, tirarmos lições e aplicarmos no nosso coração para crescermos, para amadurecermos.
Então, para vencermos todos esse embate, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que estamos passando por provas, por circunstâncias difíceis, encarar o problema, sem jamais fugir dele e muito menos ignorar, achando que está tudo bem quando não está nada bem. Achando que estamos aprovados, quando na realidade estamos sendo reprovados à luz daquilo que as Escrituras revelam ao nosso respeito. Então é preciso encarar, reconhecer a nossa situação, aquilo que estamos enfrentando, a prova, a circunstância, ou até mesmo um erro que eu estou persistindo. Encarar de frente, sem fugir dele, e sem desconsiderar a gravidade daquilo. E a gente precisa fazer isso em todo o tempo da nossa vida, porque em todo o tempo somos provados, irmãos, para sermos aprovados. E aí me traz à memória o texto de Daniel, capítulo 3, 17 e 18. Quando seus amigos são inquiridos e são de fato provados numa circunstância da vida com respeito à integridade do serviço ao Senhor. E aí Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles respondem ao rei e diz ao rei: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Coração firmado no Senhor, diante de uma prova, diante de uma circunstância da vida, onde a integridade espiritual deles, do relacionamento deles com Deus, foram colocados em xeque, mas eles encararam o problema de frente, confiado no seu Deus, sabendo que Deus poderia livrá-los. Mas uma coisa é certa, jamais abrir mão dos princípios que temos aprendido na nossa caminhada com o Senhor. É isso que nos faz sermos aprovados, num caráter íntegro, ilibado, firmado e moldado pelas Escrituras Sagradas e pela relação que desenvolvemos com o Senhor. Não abrimos mão daquilo que somos, mas em todo tempo, irmãos, somos desafiados. E para vencer, é preciso nos fortalecer e buscar força, direção e sabedoria em Deus, que é o segundo conselho para enfrentarmos isso. Porque tem hora que não vamos dar conta sozinhos. É por isso que precisamos de ajuda para não sermos derrotados. Mas quando confiamos em Deus, assim como os nossos irmãos, nesse texto de Daniel nos mostra, Deus nos capacita e nos dá graça, sabedoria, para enfrentarmos e lidarmos com tudo aquilo que tivermos que lidarmos. Algo impressionante na pessoa de Davi é a sua capacidade e consciência da necessidade de Deus na sua vida. E a capacidade de reconhecer os seus erros. Tanto quando adulterou, quando levantou um censo sem a direção de Deus, como que imediatamente ele encarava o problema, se lançava aos pés do Senhor, reconhecia o seu pecado e clamava pelo socorro e ajuda de Deus na sua vida. Nós precisamos entender que sozinho não conseguimos. Somos falhos, fracos, mas com Deus podemos melhorar, dia após dia, quando realmente entendermos que precisamos relacionarmos com Ele, com a sua palavra, com a inteireza do nosso coração. Reconhecido que precisamos dEle para lidar com essas questões próprias da vida e vencê-las firmadas, alicerçada no Senhor, o Senhor da nossa vida. Um terceiro conselho, ou um texto que nos diz bem, fala assim: quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Tudo na nossa vida dependemos do poder e da ação de Deus. A Bíblia diz que é Ele que efetua tanto querer como realizar na nossa vida. E até mesmo para lidarmos com essas questões próprias da vida, para sermos aprovados, é necessário
buscar a força de Deus, amparo de Deus, sabedoria de Deus para nos conduzirmos de maneira agradável, de maneira que possamos crescer, amadurecer na presença desse Deus Todo-Poderoso e gracioso. Logo, também precisamos entender que é o terceiro conselho para vencermos isso tudo, é não olharmos para trás e crer que nunca nos virá uma prova maior do que possamos suportar. É entendermos que, diante das demandas que iremos enfrentar da vida, jamais iremos lidar com algo além das nossas forças, irmãos. Porque Deus nunca permite que passemos por qualquer coisa, ou qualquer enfrentamento na nossa vida, se não tenhamos condições de enfrentar e lidar com aquilo. E é claro que é enfrentar e lidar com aquilo não na minha força e não na minha capacidade, mas sim na força, na sabedoria e na capacidade de Deus. Podemos lidar com as fraquezas, podemos lidar com as provações da vida, podemos lidar com as seduções da vida, que este mundo imprime sobre nós, com as desilusões, e tudo isso na força que vem de Deus, no discernimento, na sabedoria que vem dele. Jamais ele vai permitir que enfrentemos qualquer coisa que foge da minha capacidade com ele de vencer. Pelo contrário, a Bíblia diz que juntamente com as provações da vida, ele provê livramento. Mas é claro, se eu estou na dependência dele e entendendo que estou caminhando num aprendizado, no crescimento e amadurecimento. A palavra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz isso. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída, para que a possais suportar. O nosso Deus está atento a tudo, até diante das nossas aflições, diante das nossas tentações, diante das nossas fraquezas. A palavra de Deus diz que o Senhor conhece a nossa estrutura, irmãos. O salmista nos diz, no Salmo 139, que o Senhor nos conhece ainda criatura informes, ou ainda não formada, ainda não gerada. E Ele conhece toda a nossa estrutura, do que somos capazes ou não. E é por isso que precisamos buscar a força dEle, para lidar com todas essas coisas, para que a gente possa aprender a lição, crescer, amadurecer, para frutificar. Pois só frutifica aquele que cresce e aquele que amadurece espiritualmente no Senhor. Caso contrário, a vida, ciclo vicioso, que não sai do lugar. Como a nação de Israel rodando e rodando naquele deserto. Até que toda uma geração que não aprendeu e que não foi aprovada, morreu e pereceu no deserto. E só uma nova geração, de Samuel, de Josué e Caleb, é que experimenta daquilo que a terra prometida tinha para eles. Então a gente precisa, ao longo dessa jornada, crescermos e amadurecermos, enfrentarmos os desafios, as fragilidades, as tentações, buscando força, sabedoria de Deus, para que sejamos aprovados e que também possamos aprender a lição diária em tudo aquilo que vivenciarmos. O quarto conselho para enfrentarmos tudo isso é não esquecermos que após a vitória, após vencermos, a prova, a dificuldade, a tentação, os desafios, subiremos um nível com o Senhor, ou amadureceremos um pouco mais. É como nós cantamos, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá uma chance, sim, de crescermos, de aprendermos, de vermos como o poder dEle é poderoso, é gracioso, é manifesto todos os dias na nossa vida. E jamais reclamarmos dessa dinâmica
vivermos choramingando, irmãos. Pelo contrário, os nossos olhos têm que estar sempre voltados pelo Senhor. Deus nunca disse que seria fácil na nossa caminhada. Pelo contrário, Ele sempre diz que teríamos aflições, que o Evangelho seria um Evangelho de cruz, de negarmos a nós mesmos. Mas Ele promete vitória, estar conosco, estar nos ajudando na caminhada. É assim que faz o bom mestre. É interessante que em toda a trajetória do Senhor Jesus, na sua experiência com os discípulos, erros e acertos dos discípulos, até eles crescerem e amadurecerem. Um exemplo clássico, a relação de Jesus com Pedro. Quantas e quantas vezes Pedro foi inquirido pelo Senhor Jesus, diante das suas escolhas ou atitudes afoitas. O Senhor o inquiriu, tendo paciência, considerando os seus erros, os acertos, mas levando aquele homem uma estatura de varão perfeito, ao ponto dele declarar ao Senhor, do fundo do seu coração, de que amava Jesus acima de todas as coisas, e estava pronto para enfrentar o que fosse preciso, para cumprir o seu chamado e o seu ministério, quando ele encontra com o Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 26, e quando o Senhor o inquire, dizendo: Pedro, você me ama, por 3 vezes, e na última ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele entendeu e passou a conhecer quem era Jesus, aquele que sonda o nosso coração, mas aquele que caminha conosco, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, e nos leva a um nível glorioso e gracioso com Ele de aprendizado. Logo, Pedro se tornou o grande líder da igreja do Senhor Jesus, mostrando que podemos melhorarmos, podemos crescermos diariamente. Esse é o desejo do nosso Deus, esse é o desejo do nosso mestre para com o seu discípulo, que nós cresçamos na graça, no conhecimento, para agradar o coração do nosso Pai, e assim frutificarmos a 100 por 1, para a glória do nosso soberano e majestoso e glorioso Deus. Por isso precisamos enfrentar as circunstâncias, aprendermos com os erros, com os acertos, com as provações, com as circunstâncias. Tudo, irmãos, em Deus é pedagógico, para nos levar a um nível maior de amadurecimento, de graça e aperfeiçoamento com Ele. Se estivermos atentos, com um coração ensinável, submisso à palavra e à vontade de Deus, certamente subiremos em lugares altos com o Senhor, conforme o próprio Senhor Jesus, ou a própria palavra do Senhor, nos diz que reinaremos na região espiritual em Cristo Jesus. Sim, faremos isso, porque é promessa de Deus para a nossa vida. Então precisamos considerarmos, já concluindo a nossa reflexão nessa noite, seguirmos a orientação daquilo que as Escrituras nos mostra, daquilo que a palavra de Deus nos orienta. E a carta aos Hebreus, o autor aos Hebreus, do capítulo 12, verso 1 e 2, nos diz assim: portanto, irmãos, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, continuemos a correr, a conduzir a nossa vida, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa, para que sejamos assim aprovados em Deus ao longo da nossa caminhada. Que o Senhor possa ministrar no seu coração, meu irmão e minha irmã, que dia após dia você possa ter um coração ensinável,
aprendendo com os erros e seus acertos, com os exemplos maus, mas também com os exemplos bons, tirando lições preciosas, para que a sua vida, numa dinâmica contagiante, cresça dia após dia, ao lado do Senhor, agradando o coração dEle, e sendo aprovado por Ele, e assim, frutificando no seu reino, para a glória dEle, e para o bem da sua vida, vivendo uma vida abundante, que é possível, no Senhor, quando buscamos nele, e quando buscamos crescer nele. Que o Senhor ministre no seu coração, e que a palavra do Senhor te desafie a examinar o seu coração, dia após dia, e aprender no Senhor e com o Senhor, para que a sua vida seja próspera, e próspero assim, aquilo que você vier a fazer, debaixo da vontade do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Você pode se reunir aí junto com os seus familiares, e nesse instante, oremos ao Senhor. Pai bendito, louvado seja o Senhor. Gratos somos pela tua palavra preciosa, que é alimento e pão para nossa alma. Bendizemos ao Senhor, ó Pai, e te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio que nos dá. Que a presença maravilhosa do Senhor esteja sendo, ó Deus, manifesta na vida do meu irmão, da minha irmã, das famílias que nos ouvem nesta noite, e que de maneira graciosa o Senhor possa estar ajudando cada um ao longo da sua caminhada, dos desafios, das fraquezas, das fragilidades, a crescerem, a amadurecerem, fortalecerem no Senhor, no nome de Jesus. Toma cada lar em tuas mãos, aquilo que precisa de uma intervenção gloriosa do Senhor, que assim o Senhor faça, ó Pai, no nome de Jesus, pois o Senhor é Pai presente, que nos ensina, que nos disciplina, que nos abençoa, que provê na nossa vida, e que deseja que dia após dia, cresçamos na graça, no conhecimento, no amadurecimento, na vida espiritual. No nome de Jesus bendizemos e rogamos a bênção do Senhor sobre cada família, sobre cada lar, no nome do Senhor Jesus. Abençoe também o nosso município, abençoe o nosso estado, abençoe a nossa nação. Que a tua boa mão continue no curso da nossa história, cumprindo a tua vontade e guardando-nos sempre seguro no Senhor, que é o nosso abrigo. Oramos no nome daquele que nos salvou, daquele que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.